Ainda de pé, irmãos, por gentileza, para receber o nosso prêmio. Deus tem uma palavra para você. Eu volto pelo convite. Deus abençoe, meu irmão. Volta está no meu coração. Já tive aqui algumas vezes com os irmãos, eu conheço alguns irmãos aqui da igreja. É uma bênção, estou muito feliz mesmo de estar aqui com os irmãos. Amém? Eu queria compartilhar uma mensagem com os irmãos, já que os irmãos já estão de pé, a gente lê só o primeiro versículo, sempre eu faço uma introdução e depois a gente vai ler o capítulo todo. Os irmãos alcançarem, tá bom? Vamos ler o primeiro versículo? 1 Samuel, capítulo 8. A gente pode ler, na verdade, os 5 primeiros e a gente senta. Não vou falar sobre o texto, depois eu volto e a gente fala sobre o texto. Amém? Eu estou filmando, irmãos, porque não é com fins comercial, tá? Eu estou filmando porque eu tenho um site, um blog, e aí sempre que eu prego ou que eu escrevo alguma mensagem, eu posto ali, deixo gratuito na internet para abençoar as pessoas no YouTube. Amém? É por isso. Amém? Já viram? O texto diz assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos como juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, e seu segundo filho chamava-se Abias, e foram juízes em Berzeba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, antes se inclinavam à avareza, recebiam peitas e pervertiam o juízo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram, foram a Samuel em Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam em teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Amém? Amém. Então pode sentar, irmãos. Uma breve introduçãozinha, tá bom? O que nós temos visto no mundo cristão nesses últimos dias, eu não vou dizer que é uma coisa atípica, porque isso já aconteceu em países que tiveram grandes avivamentos, como o Brasil tem tido hoje. E talvez você possa não reconhecer que o Brasil está vivendo um momento de avivamento, mas se nós formos analisar a história, nós veremos que nós estamos vivendo um período de avivamento. E o que é avivamento? Qual é a maior expressão de um avivamento no mundo cristão? Talvez você possa pensar que são pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Talvez você possa pensar que são pessoas sendo curadas de suas enfermidades. Mas a maior expressão do avivamento são pessoas sendo salvas. Eu sou num tempo, talvez eu acredito que vocês também são, porque eu sou da Assembleia de Deus, sou assembleano. Sou num tempo em que nós sofríamos perseguições na escola e no trabalho por ser evangélico. E naquele tempo não era legal falar que era evangélico, não. Naquele tempo, hoje, olha, era diferente. Ainda assim, ainda hoje acontece um ou outro caso disso, mas antes era generalizado. E nós vemos que hoje o desenvolvimento da igreja trouxe ao nosso país uma quantidade de igrejas, de ministérios abençoados, outros não nem tanto abençoados, mas a maioria abençoados, que fazem com que o trabalho de evangelização na TV, nas rádios, na internet, seja frutífero. O preconceito diminui, nós ganhamos a empatia na sociedade e com isso também o Espírito Santo faz com que nós conquistemos o coração dos perdidos. E essa é a maior expressão do avivamento. Então falar que não está tendo avivamento no Brasil, falar que a igreja não é avivada, você pode não ter uma vida avivada, você não pode estar no momento avivado. Mas o Brasil tem vivido um período de colheita. Colheita é avivamento, é prosperidade espiritual principalmente. Então o Brasil tem vivido
atividade espiritual, na minha opinião, de avivamento. Mas, irmãos, paralelamente a essa questão do Brasil ter recebido essa questão, esse avivamento, a gente poderia, por exemplo, no sentido histórico, comparar com a Inglaterra. Eu morei um tempo na Inglaterra. Até o século XIX na Inglaterra, irmãos, se você andasse 1 minuto na cidade de Londres, você ia achar pelo menos 15 igrejas. 15. Pega uma avenida mais movimentada, né? Claro. E anda 1 minuto, você ia ver 15 igrejas. Se você for hoje para Londres e caminhar numa rua de Londres, quantas igrejas você acha que você iria encontrar? Só para você pensar. Tenta responder para você mesmo. Quantas? Alguém falou? 3? Não. Sabe quantas você encontra hoje? Você caminhar na rua de Londres, uma rua bem movimentada? Sabe quantas igrejas? 15. Só que uma já virou mesquita muçulmana, outra já virou bar, outra já virou boate gay. É desse jeito hoje. Outra virou uma peça de museu. Só que ainda assim a arquitetura da igreja condena toda a sociedade. Porque a arquitetura da igreja fala o seguinte: olha, passou um povo que construiu esse trem. E não é o pessoal que está usando agora, não. Era um povo aí, barulhento, um povo que buscava Deus, um povo que pregava na rua, um povo que pregava em cima de caixote, debaixo de árvore, em cima de cavalo, que nem John Wesley, por exemplo. São essas pessoas. Então a maior expressão de um avivamento são as pessoas aceitando Jesus. John Wesley, por exemplo, ele foi proibido de pregar na igreja. Por que ele foi proibido de pregar na igreja? Ele foi proibido de pregar na igreja porque ele era um cristão que estava dentro da igreja e não tinha um relacionamento íntimo com o próprio Deus. Então John Wesley ele foi enviado para a missão para os Estados Unidos, ficou 2 anos lá tentando converter aqueles índios americanos, não ganhou uma alma para Jesus, volta para Londres, lá em Aldgate Street, eu estive lá. Hoje é um parque, um local onde tinha a igreja na frente, a igreja que ele frequentou. E hoje eu acho que tem uma igreja, se não me engano, presbiteriana. Eu sei que ele foi assistir um culto naquele local. E aí, quando ele assistiu o culto, segundo a biografia dele, ele diz o seguinte: o meu coração estranhosamente se aqueceu. E quando o pastor fez o apelo, eu já estava lá na frente aceitando a Jesus. Um homem, servo de Deus, pastor, missionário, 2 anos de sacrifício pelo nome de Cristo, volta para sua terra para aceitar Jesus. Aí eu pergunto: que tipo de crente você é? Que tipo de cristão você é? Nós temos visto nos noticiários aí, há uns 2 anos atrás, eu li que lá em São Paulo abriram uma mesquita, mesquita é um templo muçulmano, e uma senhora disse que era evangélica da Assembleia de Deus lá de São Paulo e se converteu ao islamismo. Que história é essa? Que história é essa que assembleiano se converte ao islamismo? Que história é essa? Nunca foi assembleiano, nunca foi evangélico, nunca foi. Estava sentado no banco, vinha, não se envolvia na obra, não se envolvia em ministério nenhum, não lia a Bíblia, não fazia evangelismo, não pregava, não se convertia, não chorava quando alguém cantava, não levantava a mão, não dava glória a Deus. Aí chegou um muçulmano, pregou para ela e ela acreditou na mensagem. Por quê? Porque não tinha entrado nenhuma outra no coração dela. Eu pergunto novamente: que tipo de cristão você é? Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, não tem como eu dar um título, porque eu vou passar por vários temas, mas eu diria que seria alguma coisa assim: como devemos agir? Seria uma pergunta. Como devemos agir? Irmãos, você não pode ser um cristão que daqui a 6 meses, 1 mês, 1 ano, 2 anos, vai sair da igreja e se converter para qualquer outra religião, não? Que cristão que é você? Será que há possibilidade disso acontecer um dia na sua vida? Será? Porque dizer que não é complicado, irmão. Dizer que não, eu não posso falar com vocês, mas dizer um número grande como o nosso, dizer que não é complicado, porque está acontecendo demais. Está acontecendo ou não está? Estou falando mentira? Irmãos, que
tiver 2 ou 3 no nome de Deus, no nome de Jesus, Ele vai estar. Então Deus está aqui agora. E era Jesus quem curava, era Jesus que fazia obra, era Jesus que fazia milagres e maravilhas na vida das pessoas. E por que você não tem expectativa de Deus fazer a mesma coisa com você aqui e agora? É necessário, irmãos, que nós entramos por aquela porta ali com expectativa. Você tem que esperar que o milagre vai acontecer, meu irmão. Você tem que esperar que você vai chegar aqui e as coisas vão melhorar na sua casa. Aleluia! Ah, irmão! Irmão, viva a palavra de Deus, irmãos. Ó, irmãos, se todo mundo na Bíblia tivesse tratado a sua relação com Deus pela circunstância que estava vivendo no momento, não tinha nada escrito pra gente hoje não, irmão. Esse povo aqui que está aqui, ó, viveu dificuldade, perseguição, adversidade, e eles continuaram crendo. O mérito da sua fé não é ter fé quando tudo está bem, não. O mérito da sua fé é acreditar mesmo quando as circunstâncias dizem ao contrário. Pratique a sua fé. Ser cristão, meu irmão, é uma vida prática. Tem colher de chão para ninguém aqui, não. É uma vida prática. Sentar aí no banco é fácil. Mas não, sentar aí no banco é melhor do que estar aqui em cima. É melhor que estar aqui em cima. Porque parece que não, parece que está aqui em cima que ó. Ah não, aqui serve, irmão. Quem está aqui em cima é servo. Quem está aqui às vezes não ganha nada para estar aqui. Tira tempo, sai do trabalho cansado, tem que vir todo dia. Se não quiser vir, tem que vir. Mentira, não é verdade, pastor? Se não quiser vir, ficar cansado, não tem jeito, irmão. Falou aqui, ó. A esposa está cansada. Bênção, descansa mesmo. É uma bênção, não precisar descansar, descansa. Mas porque está precisando descansar. Colocar isso diante de Deus, ser sincero. Agora, pastor, obreiro, não tem que deixar não, irmão. É quase obrigado se não vier. Se não vier, quem que abre a igreja? Se o porteiro não vier abrir a igreja, quem que abre a igreja? Irmãos, a vida cristã é uma vida prática. Vamos viver o evangelho praticando. Amém? Glória, então essa introdução, eu espero que ninguém daqui nunca se desvie. Nunca se rebele contra a igreja, nem contra o ministério nenhum. Isso tudo, irmão, provém de Deus. Uma confusão não provém de Deus. Provém não, entendeu? Não provém, irmão. Eu conheço a irmã aqui, conheço o Walter, o irmão do som ali, que a gente já conversou uma vez. Conheço mais ninguém. O Walter nem me pergunta por que eu ia pregar, não. Estou falando aqui dirigido por Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Seja um cristão real. Viva essa palavra. Se você não tem conhecimento, não, porque a igreja não me formou. Essa igreja aqui, irmãos, é uma das melhores igrejas que tem. Escola dominical aqui domingo de manhã, pouca gente vem, imagina. Tá? É a melhor escola dominical do Brasil, é da Assembleia de Deus. Tá? Então, se você não conhece da palavra, toma vergonha e vem para a escola dominical. No mínimo. Amém? No mínimo. Pelo amor de Deus, se você não tem força para acordar, você tem que cansar, ora e pede para Deus, me ajuda, Deus, que eu estou fraquinho, eu não consigo. Oh, Deus, me ajuda, me acorda. Você vai acordar e vai por isso, vai acordar e por isso, vai vir igreja. Vai acontecer com você, porque eu já fiz isso, aconteceu comigo. Hoje eu não falo de escola dominical, não, eu venho arrastado. Hoje eu fui de chinelo lá para a igreja, fui de chinelo porque eu pego a igreja de chinelo. Irmão, tem que vir para a igreja, tem que aprender, tá? No processo de aprendizagem, tá? Ninguém é inocente, não. Quando você está aprendendo alguma coisa, você opta pelo caminho que você deve seguir. E vocês são uma igreja mais do que abençoada, não tem desculpa não. Crente aqui tem que ser forte, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ser evangelista, tem que fazer a obra a tempo ou fora do tempo. Tá bom? Se eu tivesse numa outra igreja aqui, talvez eu nem falaria isso. Amém? Então vamos para a mensagem, porque é melhor. Então, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Lembrando, hein? Como devemos agir? Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos como juízes sobre Israel. Como devemos agir, irmãos? Como devemos agir nessa situação? É errado pegar alguém, parente, e consagrarmos, não, esse aqui é pastor,
esse aqui é presbítero, esse aqui é diácono, esse aqui é evangelista, esse aqui é líder da mocidade. É errado? Não é errado, irmão. Não é errado. Mas a pessoa que está chamando para fazer aquilo, ela tem chamado. Tem chamado. Deus chamou ela. Deus chamou. Ela tem um dom para fazer isso. Ah, não quer vem cantar. Vem cantar. Ela tem dom para cantar. O dom dela. Deus chamou ela para louvar na frente. Deus chamou. Não é errado. Não é errado. Isso aqui que Samuel fez não é errado. Se uma situação dessa a gente passa por isso, nós passamos por uma situação igual a essa, não é errado, irmão. Se um dia você quer pensou que é errado, não é errado. O que tem que ver se a pessoa tem um chamado, se aquilo ali é específico para ela. No caso aqui, nós vemos que a responsabilidade de ser juiz, de ser uma pessoa que legisla sobre as causas dos outros, demanda um caráter íntegro. E nós vemos que os filhos de Samuel não eram assim. Então Samuel fez errado? Fez errado. Fez errado. Agora, isso é motivo, irmãos, para a gente arrumar confusão, contenda dentro da igreja? É motivo? Não é não, irmão. Não é não. E sabe por que não é? E sabe por que não é? Porque o próprio desenvolvimento dessa história vai mostrar que Deus tratou com eles. Irmão, olha só. Quantas pessoas você conhece que estavam na igreja, vivendo a vida errada e ó, caladinho? O que aconteceu com elas? Lembra aí? Lembra aí? Vou tomar mais água quando você lembra. Já lembrou? Eu sei que você lembrou. Glória a Deus! Eu sei que você lembrou, irmão. E foi glorificado, porque eu sei que Deus tratou, irmão. Deus tratou. Irmão, viver a palavra é acreditar integralmente na palavra. Deus está cuidando de tudo que acontece aqui, irmão. Deus está cuidando de tudo que acontece no situação. Se tiver gente enrolada aí, Deus vai pegar. Deus está cuidando de tudo que acontece na mocidade, nos adolescentes, nos vamos daqui para lá, até lá na rua, Deus está cuidando, meu irmão. Continua acreditando na palavra. Pelo amor de Deus, não seja um cristão de verdade. Prossiga com fé. Você tem que entrar aqui valente. Entra valente na igreja, Deus está cuidando. Amém? Ok. Lá em Efésios 4:11, Paulo vai escrever que é Deus quem chama as pessoas. Foi Ele que deu uns para apóstolos, outros para mestres, doutores, evangelistas. Não é? É Deus que chama. Então o ministério que dá é Deus. Vamos passar aqui, senão não vou pregar quase nada. O nome do seu filho primogênito era Joel. O seu segundo filho chamava-se Abias. Foram juízes em Bezer. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, porque a avareza é o dinheiro, apego ao dinheiro. Quer dizer, eles aceitaram o suborno para resolver as causas de forma diferente do que seria justo. Tá? Recebiam bens e pervertiam o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, foram a Samuel, a Ramá. Irmão, o que eles fizeram aqui? Justamente o que não deveria ter feito. Aproveitaram a situação. Agora a gente tem uma justificativa para poder pedir um rei sobre o nosso povo, porque os filhos de Samuel já estão aí todo enrolados. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá e vamos tentar impor a nossa vontade. E disseram: eis que já estás velho. Sabe quantos anos Samuel tinha aqui? Samuel tinha 60 anos aqui, irmão. 60 anos. Eu vi irmão que colhendo a oferta aqui. Eu fiquei, irmão, rapaz, o irmão colhe a oferta aqui com uma força, com uma vontade, com uma alegria. E é isso que é legal fazer o de Deus desse jeito. Não importa o que a gente faz, tem gente que vem aqui mesmo para pregar aqui, ó. Vem tudo com a cara emburrada. Irmão, amém. Amém. Mas é gostoso quando a gente vê alguém com semblante alegre fazendo a obra de Deus. É gostoso. Crente não tem que ficar aí andando, rindo para todo mundo, não. Eu também sou contra isso. Eu não acho que crente tem que ficar rindo. Ser o bobão, né? Crente tem que ser bobão na rua, tem que aceitar tudo, todo mundo tem que passar perto do crente, o crente tem que aceitar. Não, tem nada disso. Mas mostrar que você tem um bom espírito, Jesus no coração, a alegria de viver, porque você vive para Ele, não tem nada melhor do que isso, irmãos. Não tem nada melhor do que isso. Amém? E diz,
e disseram: eis que já está velho, seus filhos não andam em teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem a todas as nações. Irmãos, olha só. O povo queria ser igual às outras nações. E hoje nós estamos vendo a igreja querer se tornar igual um show, sei lá. Eu reparei que no louvor de vocês, que o louvor de vocês é muito centrado na adoração. Não tem muito auê, não tem aquele negócio de show, não tem fumacinha, não tem luz piscando. Mas são louvores que tocam no coração de Deus e no coração da gente. Eu, sinceramente, eu senti falta de sentir louvores aqui. Começou as irmãs cantando da harpa, abençoada, irmãos. E é assim que nós temos que louvar a Deus. Vamos passar para o versículo seguinte. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não é a ti que rejeito, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Teoricamente aqui, irmãos, entende-se que é o seguinte: quando um povo constitui um rei sobre ele, constitui por quê? Primeiro, medo da morte. Então o povo tem medo da morte, por isso, estou dizendo o povo secular, tá? Não o povo judeu. O povo de Deus não precisava disso aqui. O povo de Deus, os judeus aqui, eles estavam há mais de 1.400 anos, debaixo de uma teocracia. Deus estava guardando o povo há mais de 1.400 anos. A Bíblia fala que alguns povos que tinham reis foram totalmente exterminados. Alguns desses povos foram exterminados pelos próprios israelitas, pelos próprios hebreus, por esse próprio povo aqui que agora está prometido um rei. Eles estavam há 1.400 anos sob o governo de Deus, sobre o governo de Deus, as coisas dando certo. Um profeta, um juiz que estava sobre eles, que organizava as leis, organizava a sociedade, que falava diretamente com Deus e Deus respondia, e mesmo assim o povo estava querendo um rei. Foram 1.400 anos, irmãos. A partir desse momento aqui, logo depois, uns poucos meses, se institui a monarquia. Sabe quanto tempo que a monarquia durou? 513 anos. De 1.400 para 513 anos, irmãos. E mesmo assim, se era para acontecer de Israel ter um rei, Deus já estava programando isso. Eles chegaram e falaram assim: Samuel, você está velho, seus filhos não são legais, constitua um rei sobre nós. 60 anos, irmãos. Você sabe quantos anos que Samuel viveu? Sabe quantos anos Samuel viveu? Samuel viveu 98. Com 60 já falaram que ele estava velho. Meu irmão, ninguém aqui está velho não, viu? Todo mundo aqui está apto para fazer a obra de Deus. O que basta é fé, é acreditar, é ter disposição, é se dispostar a ir e ir. Irmão, não tem lugar para você poder fazer a obra de Deus não. Tá aqui, minha noiva está aqui, olha. Ela virou outro dia e falou assim: Hernani, vamos comigo lá no shopping estação trocar uma sandália. Vamos da onde? Pé de mulher. Vamos lá na pé de mulher lá no shopping estação para trocar a sandália. Vamos lá no shopping estação. Aí conversa vai, conversa vem com a vendedora, eu brincando. Chegou na boca do caixa, na hora de pagar lá na troca, na hora de pagar, ele falou: você é salvo, velho. Você tem Jesus? O que é isso? A salvação é isso. Não, eu não sou salvo, não. Você quer aceitar Jesus? Faça assim com a mão, então, e ora comigo. Aceita Jesus na boca do caixa. Depois nós fomos na Araújo, fizemos a mesma coisa. Depois nós fomos na Rosete, fizemos a mesma coisa. Irmãos, não tem tempo não, irmão. Cristão tem que se dispor a fazer a obra de Deus. Tem que viver isso aqui, tem que andar isso aqui, tem que comer isso aqui, tem que andar adorando a Deus o tempo todo, louvando a Deus o tempo todo. Deus, me dá uma oportunidade, Deus. O que você quer que eu falo hoje? Teve um grande pregador inglês,
O nome dele é Smith Wigglesworth. Ele era conhecido como apóstolo da fé. Talvez você já tenha lido alguma coisa sobre ele. E eu me inspiro muito nele para evangelizar, porque ele fazia isso. Ele sentava numa praça, orava e disse: Deus, quem você quer que seja salvo hoje? Me mostra aí. Sentava, irmão, ficava lá a tarde toda. Deus, se você não falar comigo, eu não vou sair daqui. E a pergunta que ele fazia é: você é salvo? E eu faço essa mesma pergunta: você é salvo? Aí você já entorta a pessoa. A pessoa já fica assim: onde é que eu vou agora? Ou eu sei que ele fala que sim ou que não, ou eu falo que não sei. Se ela falar que não, eu falo que ela tem que ser salva, explico o que é a salvação. Se ela falar que sim, aí eu, graças a Deus, então, menos trabalho para mim. Se ela falar que sim, eu dou glória a Deus. Se ela falar que não sabe, eu explico no final. Aceita Jesus comigo agora. E, irmãos, 99% das pessoas aceitam Jesus. Se você começar a fazer isso, Deus vai fazer na sua vida também. Porque eu não tenho nada de especial. A evangelização, irmãos, o pessoal fala assim: ah, dom para evangelizar. Não existe isso não, não existe dom para evangelizar não. Evangelizar é preparo. Você se prepara, você estuda a Bíblia, você pressupõe com as perguntas alguém possa te fazer, você se prepara, e quando a pessoa vier, quando você tiver a oportunidade, você se cerca e mostra para ela o caminho e conta com o Espírito Santo, porque ele com isso. Só isso, irmão. Só isso. Experimenta fazer para você ver. Você vai ver que Deus vai te usar toda hora, irmão. Toda hora. E a melhor coisa que tem é fazer algo de Deus desse jeito. Pregar aqui é fácil, irmão. Sabe? Pregar aqui. Você fica aí 2, 3 horas em casa preparando, que nem eu fiz. Vem com a mensagem pronta aqui e prega. Simplesmente. Agora, fazer isso todo dia, você tem que andar com Deus. Ah, você tem que andar com Deus, irmão. Você tem que saber por quê? Porque tem gente que cai em pecado, nem cai em prega. E a gente dá glória a Deus ainda. Não é? Acontece. Agora, andar na rua, fazer a obra de Deus na rua, irmão, aí que eu quero ver. Aí que é uma questão de verdade. O irmão falou aqui, o irmão pegou o microfone e falou que, olha só, a gente vem aqui, é para se abastecer, para se alimentar, para sair daqui e fazer a obra, para ficar mais forte. Você tem que sair daqui mais forte hoje, irmão. Mas você que me abordando agora, que eu não prego muito bem não, que eu não sou famoso. Mas Deus quer me usar para falar com você hoje. Recebe, irmão. Faça a obra do evangelista. Faça a obra de Deus. Seja cheio de Deus, seja uma bênção em tudo que você fizer. Amém? Olha só. Então as pessoas foram lá e falaram com Samuel a respeito daquela situação. Ó Samuel, nós queríamos que você constitua um rei. Samuel ficou triste, porque achou que estava rejeitando era ele. E Deus explica: não fica triste não, faz o que eles querem. Olha só, vamos nos colocar no lugar de Samuel agora, tá? Irmão, como é que a gente deve agir nessa situação aqui? Irmão, escuta aqui. Seu ministério está na mão de Jesus. A obra de Deus na sua vida só depende dele. As oportunidades que você precisa ter só depende dele. Você não tem que se preocupar quando alguém vem te rejeitando. Você não tem que se preocupar quando te tiram de local. A bênção de Deus está em Deus. Ah não, mas eu era líder dos adolescentes, gostava de ser líder dos adolescentes, passaram agora para liderar as crianças. Irmão, o ministério é de Deus, a obra é de Deus, tudo que acontece está no controle de Deus. Fica seguro. Quem te chamou foi Deus, quem está fazendo a obra na sua vida é Deus. É Ele que vai te abençoar, que vai abrir porta, que vai te dirigir, que vai te levantar, que vai te diminuir se precisar. É Ele que faz todas as coisas em todo o tempo. Nós não temos que ficar criando caso dentro da igreja por causa de modificações ministeriais, não. Amém? Mas Samuel teve uma postura certa, que ele foi falar com Deus, que resolve a situação. Oh Deus, estou triste, você viu o pessoal que quer me tirar, não sei o quê, não, deixa. E Samuel continuou sendo usado por Deus até muito mais tempo, irmão. A obra de Deus é de Deus, fica seguro. Amém? Vamos continuar então. Está acabando o tempo aqui, deixa eu pular um pouquinho, irmãos. Olha só. Vamos continuar então. Versículo 8. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e os
e outros deuses serviu, assim também o faz a ti, Samuel, né? Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta solenemente, e declara-lhe qual será o costume do rei, que houver de reinar sobre ele. Falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediram o rei. Depois disso, agora, do versículo 11 ao versículo 18, eu não vou ler, você pode ler, está com a Bíblia aberta, você pode ler. O Samuel se dirige ao povo, dizendo assim: ó, vocês pediram o rei, vocês querem o rei. No entanto, o rei que vocês pediram, ele vai tomar os seus filhos para ser seus soldados, vai levar os seus filhos para a guerra, vocês vão ter que pagar o sustento do rei, vocês vão ter que pagar tributos para o rei, vocês vão ser escravos do rei. Basicamente, o que Samuel estava fazendo é o seguinte: é como se o pastor viesse aqui na frente, ó. Eu conheço gente que fez isso. O pastor viesse aqui na frente, ó. Quem quer passar um deserto com Deus, vem aqui na frente. Prega comigo, pastor prega comigo. Vem cá na frente, pessoal. Quem quer passar na igreja com a moça fez isso? Quem quer, o pastor fez isso também, pastor, meus dois ainda, né? Vem fazer um negócio. Quem quer passar um deserto com Deus? Aí ele, inocente, não sabia que era o deserto. Aí eu quero. É a pessoa que era bênção, irmão. Ela veio na frente do irmão. Eu não sabia que era deserto, mas começou a faltar tudo. Faltava farinha, faltava feijão, faltava arroz, faltava dinheiro para pagar a conta. Misericórdia, me tira desse deserto. Samuel fez isso aqui. Aí sabe o que o pessoal responde depois? Responde aqui, ó. Versículo 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não haverá sobre nós um rei. Nós decidimos isso e escolheram o rei. Eles pediram isso. Amém? Eles estavam numa situação de igualdade, irmão. A melhor situação. Não era uma anarquia, porque Deus que reinava sobre eles, mas não tinha diferença entre um e outro. Todo mundo tinha o mesmo direito. Era tudo comum, a terra era distribuída, irmãos. Quem julgava era a palavra de Deus através do seu profeta, e o povo escolheu constituir alguém sobre eles, e eles fizeram esse pedido. Quem era Saul? Esse rei era Saul. Eles pediram um rei que fosse assim. Eles pediram um homem que tivesse um caráter igual dos outros reinos que estavam ao redor. Tanto que o nome de Saul significa pedido. Saul significa pedido. Vocês pediram? Agora vocês vão ter. Irmãos, não sejamos ansiosos por aquilo que nós achamos que Deus tem que fazer na nossa vida. Deus já queria instituir um rei sobre aquele povo, mas um rei segundo o seu próprio coração. E esse rei era Davi. Deus queria colocar não um rei que julgasse as pessoas, que menosprezasse, ou que se valesse da sua superioridade para poder criar outras leis. Deus queria um homem segundo o seu coração, somente alguém que fosse à frente, um tipo de Cristo, um comandante. Enquanto o nome de Saul significa pedido, Davi significa alguma coisa parecida com comandante. E foi isso que Deus queria fazer, mas o povo se precipitou. Não sejamos ansiosos. Como devemos agir? Volta a nossa pergunta. Como devemos agir? Não seja ansioso. Ah, eu quero casar. Ah, não seja ansiosa. Não seja ansioso. Ah, eu quero um trabalho muito bom, eu quero ganhar dinheiro. Não seja ansioso. Ah, eu quero crescer no ministério. Não seja ansioso. Amém? Eu queria falar sobre Saul, mas eu não preciso falar sobre Saul, porque todo o texto aqui, toda essa rejeição, tudo isso que o povo escolheu para si mesmo, representa o que Saul era. Tanto que, irmãos, uma das provas que Samuel dá para Saul de que Deus estava realmente falando com ele, era de que ele ia encontrar alguns profetas no caminho de volta para sua casa, e que ele profetizaria. Está lá no 1 Samuel 10, versículo 11, está falando assim, ó: aconteceu que, como todos os que antes o conheciam, viram que como os profetas profetizavam, diziam, cada qual ao seu companheiro, o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu: pois
pelo que se tornou um provérbio. Está também Saul entre os profetas? Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é o seguinte: você vive uma vida errada, você é um mau caráter, está entendendo? Aí, teoricamente as pessoas não te viram mudança de vida na sua vida ainda, né? Não viram uma prova clara de que você é um cristão verdadeiro, e você começa a vir para a igreja com a vida debaixo do braço. Aí o povo vira assim: ah, Claudinho é crente agora? Entendeu? Saul, que demonstra que as pessoas que conheciam Saul achavam que o caráter dele era duvidoso. Mas está Saul no meio dos profetas? Mas Saul no meio dos profetas? Mas, irmão, Deus pode pegar a pior pessoa do mundo e trazer aqui. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Mas a história de Saul a gente conhece. Pode falar. Eu posso falar aqui de Saul, que a gente conhece a história dele. A gente sabe como é que terminou. Amém? Como é que nós devemos agir? Não seja ansioso. Cuide do seu caráter. E como é que você faz para melhorar o seu caráter? Como é que você faz para ser uma pessoa melhor? A Bíblia fala que nós temos que ser pessoas virtuosas. E o que é uma pessoa virtuosa? Uma pessoa virtuosa é aquela que pratica o bem. E o que faz uma pessoa ser virtuosa? É a prática de um bem. Eu vou fazer uma coisa boa para o irmão aqui. É a prática de um bem. Não é. Não é fazer o bem. É fazer sempre o bem. A pessoa fez errado comigo aqui, não, mas eu posso fazer melhor. A pessoa fez errado, eu vou consertar a situação. Aí eu ofendi o irmão, eu vou pedir perdão. Eu fiz tal coisa errada, eu vou lhe desculpar. Eu tenho alguém precisando de ajuda, eu tenho condições, aí eu vou ajudar. O que faz uma pessoa virtuosa é a prática constante da virtude, é a prática constante do bem. Você quer ser uma pessoa boa? Pratica o bem. Mas tem hora que você não vai querer praticar o bem, vai ser chato praticar o bem, vai ser ruim. Mas você só torna-se bom quando você tem o hábito de sempre praticar o bem. Então escolha todo dia praticar o bem. Eu acordei aqui naquela miserável do meu trabalho lá, que me incomoda, que fala mal de mim, que me difama. Olha, eu quero fazer o bem. Você trouxe aqui um presentinho para você, um bombonzinho, trouxe aqui uma Bíblia de presente, estou orando por você, pela sua família. Irmãos, é esse que é o mérito de ser cristão. Não é fazer o bem para as pessoas que já fazem bem para a gente, não. Nós temos que procurar fazer o bem para todo mundo, indistintamente, irmãos. Nós devemos agir assim. E é isso que vai moldando o nosso caráter. Não é assim. Olha só, quando você se converteu, lembra de quando você se converteu? Não foi difícil largar o pecado? Você queria largar o pecado e você pecava. Aí você ficava 2, 3 dias sem pecar de novo, você lá pecava de novo. Aí você ficava mais um tempo sem pecar e pecava de novo. Chegou um tempo que você criou o hábito. Esse pecado eu não cometo mais. Antes eu falava palavrão e agora eu não falo mais. É o hábito de deixar de fazer as coisas erradas. E é isso que vai te fazer um cristão virtuoso. E é isso que vai fazer a presença de Deus não sair da sua vida. E é isso que vai fazer você entrar aqui dentro e ser usado por Deus como uma bênção. Irmão, se você estiver cheio de Deus aí, o negócio começa a vir. E ninguém fica parado não, irmão. Ninguém fica parado. Deus quer fazer isso através da sua vida. Olha quantos vamos ter que fazer, irmão. Olha quantos vamos ter que fazer. Semana que vem você pode trazer pelo menos 3. Se você colocar uma meta pequena, irmão. Se você está me escutando com disposição. Se você está me escutando com disposição, irmão. Se você estiver me escutando com fé, eu vou ser desse jeito, irmão. Eu vou ser um cristão. Eles vão querer escrever no meu nome numa placa, se você é uma pessoa abençoada. Pastor Sérgio Silvestre. Eu gosto de ver o nome daquele homem. Gosto de ver. Vamos fazer algo de Deus de verdade. Irmão, se você quiser fazer algo de Deus, ninguém te segura, não. Ninguém te segura. Dedica a sua vida a Deus. Tira tempo de oração. Irmãos, todo mundo que caiu, todo mundo que abandonou a fé, todo mundo que ficou fraco, primeiro falou em 2 coisas tão básicas. Tão básicas que eu poderia ter pregado só isso. Oração e leitura da palavra. Para de orar e ler a Bíblia para você ver na igreja. Para de orar, para de ler a Bíblia e falta um culto. Falta um só. Você não quer vir mais. Sabe por quê? Você vai perder o hábito. Aí o seu caráter vai voltando. O velho homem você vai desimportando. Aí vai criando lobisomem, né? Devagarinho vai transformando e virando aquele bichão ruim. Irmãos, orar é a Bíblia, básico. Depois
pelo amor. Aí eu pergunto para vocês: o cristão vai ser conhecido pelo amor. Não está aqui no meu esforço isso. Como devemos agir? Como devemos agir? Se o cristão vai ser conhecido pelo amor, e você tem que expressar o amor, é melhor que você faça isso da melhor forma possível. Aí eu pergunto para você: qual que é a maior expressão do amor? A maior expressão do amor, irmão, não é o carinho, não é a amizade. A maior expressão do amor tem nome, e é justiça. E é por isso que Deus é justo. O pessoal diz: por que Deus pune o pecador? Não é bom? É meio contraditório. Né? Tem uns amigos ateus que falam isso. É meio contraditório. Não é contraditório, não. A maior expressão do amor é a justiça. Se Deus não for justo, não existe mais nada. Não existe amor sem justiça. É impossível. Então o que eu estou propondo para os irmãos? Além disso tudo, está gravado. E se alguém quiser ver depois, entra no meu site lá, no YouTube, que você vai achar. A maior expressão do amor é a justiça. Então, seja justo. E como é que a gente mostra que a gente é justo? Com a vida prática. E na vida prática, como é que a gente mostra justiça? Compra e paga, pega emprestado e paga, não toma o que é seu, respeita o espaço do outro, ame as pessoas, seja justo. Amém? Só para finalizar, irmãos, eu ia falar sobre Davi. Eu não gosto nunca de passar do horário. Eu queria só ler um versículo. Eu queria só ler um versículo com os irmãos que resume toda essa conversa. Resume toda essa conversa e resume o que eu vou falar mais aí. Amém? Está lá em Eclesiastes também. O irmão falou aí também lá em Eclesiastes. Bem próximo. Eclesiastes capítulo 11. Versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Jovem é que é todo mundo que tem disposição de fazer a obra de Deus. Você já passou na mocidade? Mas eu te pergunto: tem disposição de fazer a obra de Deus? Tem disposição de falar para Deus: ó Deus, estou ficando velhinha já, mas é o seguinte, eu quero que você use. Você tem coragem de fazer isso com Deus? Então você é jovem. Tá? Porque tem muito jovem que não quer fazer isso não. Quer ficar no videogame, na internet, namorando. Não é? Tem muito jovem que não quer fazer isso não. É quem tem disposição. Isso que é o jovem. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreia-te no teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas as coisas te trará Deus o juízo. O que esse texto quer dizer? Aproveite a sua vida. Viva da melhor forma possível, do jeito que agrade o seu coração. Mas só tenha um porém. Pense que de tudo quanto você fizer, Deus vai te trazer o juízo. Irmão, você quer ser julgado por coisa boa ou por coisa ruim? Coisa ruim você já vai fazer naturalmente, mesmo se você não querer. Você já vai fazer coisa ruim. Agora, coisa boa é uma decisão. Você decide evangelizar, você decide pregar, você decide vir aqui e amar as pessoas, você decide ser diferente, você decide mudar de rota, mudar seu caminho, mudar de direção. Você escolhe ser uma pessoa boa, você escolhe deixar o mau caminho, deixar essas conversas erradas, deixar a pornografia, deixar esse tempo todo que você gasta na internet. Você escolhe! É uma opção, então faça a melhor escolha, sabendo que Deus vai nos julgar. Você pode sair daqui hoje e não levar em consideração nenhuma palavra que foi dita, tá? Mas eu não vou ter sido negligente de pegar a palavra de Deus. Amém? O que eu espero pelo pastor que vocês têm, que eu sei que é o homem de Deus, é que vocês sempre, não dizendo que vocês não fazem isso não, mas que vocês sempre prossigam em fazer, cada dia mais crescendo